No instante em que se comemora o Dia da Liberdade de Imprensa, um debate se impõe. Será que as novas tecnologias detonaram definitivamente a censura e a confidencialidade? E a privacidade, a preservação das intimidades dos cidadãos, igualmente terminaram sendo desnudadas com o surgimento desses novos mecanismos de comunicação de uso massivo, como as redes sociais? Ora, se a censura recebeu um cruzado de esquerda com o surgimento das novas mídias, a privacidade corre o risco de ir junto nessa avalanche de informações a que repentinamente o mundo foi atirado e ainda está atarantado tentando entender o que está acontecendo. Para comentar o assunto, nós recebemos nesta edição do Comitê de Imprensa os jornalistas Mauro Malim, colaborador do Observatório da Imprensa Online, e Andréa Lopes, editora de internet e novas mídias da Record Brasília. Queria, antes de mais nada, agradecer a gentileza de estarem aqui com a gente. A censura acabou, Mauro? Não, a censura não acabou. Se você falar globalmente, você vai encontrar uma censura fortíssima, por exemplo, na China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Para dar um exemplo, tem outros exemplos. Tem Cuba, tem Coreia do Norte, tem todos esses países do Oriente Médio onde houve um movimento bem forte e alguns onde não houve, a Arábia Saudita, a censura é muito forte. Agora, André, de qualquer maneira, essas novas mídias, que é o seu objeto de trabalho hoje, elas facilitaram muito a circulação da informação. Eu me lembro que quando surgiu o fax, eu estava lendo no livro, disseram assim, acabou a censura, porque agora é fácil de copiar e distribuir cópia das coisas para qualquer pessoa, mas não acabou coisa alguma, como o Mauro está dizendo. Né? Não acabou a censura, mas hoje a gente tem acesso às informações bem rapidamente com a internet e com essas novas mídias, a gente tem como monitorar, eu diria assim, o que as pessoas estão fazendo e o que é o objeto assim, de investigação ou de acompanhamento do jornalista hoje. Então, eu acho que é muito mais fácil você obter informação sobre as pessoas, sobre assuntos de matérias que a gente tem que produzir através da internet. Ao invés de utilizar apenas telefone, procurar fontes mesmo, acho muito importante, acho que isso não vai acabar. Mas, assim, a internet veio e as novas mídias também vieram para auxiliar esse processo, acho que de apuração também. Pois é, Mauro, mas o tete-a-tete, o cara a cara, esse é insubstituível, né? É insubstituível. E a qualificação da informação é fundamental. No próprio processo do Wikileaks, a gente vai encontrar, ele se tornou muito popular depois que os grandes jornais que a ele se associaram deram o seu aval. Né? Então, assim, ele sozinho não teria. Sozinho não teria essa projeção, ele já existia. E eu posso citar um episódio mais antigo, que você falou nos papéis do Pentágono, o relatório secreto de Khrushchev, no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, vazou. E quando ele saiu no Estadão, aqui no Brasil, os comunistas da época disseram, isso é mentira, isso é trambique, isso é um documento da CIA. Plantado e tal coisa. Ele tinha vazado mesmo. O Khrushchev tinha vazado o documento. Então também depende um pouco da relação da pessoa que está no poder com aquilo que está sendo feito. Agora, André, é muito bacana essa história das novas mídias, das redes de relacionamento, etc, etc. Mas me parece que a responsabilidade nossa, das pessoas que cuidam dos veículos, aumentou muito também. Né? Muito. As pessoas acham que pelo acesso à internet não existe mais um compromisso de conferir as informações, de ter aquele cuidado com a apuração que o jornalista de um jornal e TV tem que ter. Mas pelo contrário, eu acho que a responsabilidade aumenta, porque uma vez você posta uma notícia na internet, você não tem como apagar. Você pode até apertar o botãozinho de apagar, mas uma vez publicado, já foi registrado na internet aquela informação. A censura pode não ter acabado, mas definitivamente o desmentido acabou. Exatamente. E o desmentido acabando, como é que fica? Porque você joga uma informação falsa na rede
ela nunca mais... Eu me lembro, outro dia, o Franklin Martins mesmo estava dizendo, tem um negócio aí que aparece, uma coisa dizendo que eu fiz uma denúncia contra um deputado da Bahia, uma história assim. Eu já desmenti 500 vezes esse troço que circulou. E não adianta, isso tem anos que ele diz que tenta desmentir e não consegue. Isso é uma coisa que antecede até a internet. Tem aquele famoso falso poema do Borges. Né? Que, por sinal, é muito bom. É muito bom. O poema é muito bom, mas não é dele. Isso é da década de 80, não tinha internet. Depois, na internet, aquilo se generalizou, né? Mas você tem que ter critério. Eu vou contar um pequeno episódio rapidamente. Há alguns anos atrás, uma moça cujo pai era engenheiro, trabalhava numa pedreira do interior de São Paulo, disse que tinha havido um roubo de dinamite muito grande e que esse roubo de dinamite ia ser usado pelo PCC para explodir um shopping naquele fim de semana. Então ela começou a mandar e-mails dizendo assim, pelo amor de Deus, não vão ao shopping. Eu recebi de um amigo meu, que era um sujeito de, 60 anos de idade, e eu falei para ele, você não devia fazer isso. Ele não era jornalista, não era um cidadão comum. Você não devia fazer isso, porque provavelmente isso não é verdade. Você já imaginou você esvaziar um shopping inteiro sem que nem o PCC tenha tido esse objetivo? Que presente que você está dando para os bandidos, entendeu? Quer dizer, o poder deles é até virtual, eles nem fizeram a coisa. Bom, resumo da ópera, a moça foi processada. Como ela era menor, o processado foi o pai dela. Como o delegado tinha bom senso, ele não deu nenhuma pena grave, então, mas ali atalhou um pouco essa coisa e nessa época me deu a ideia de que a gente precisava fazer uma vacinação, um processo de vacinação para saber usar o correio eletrônico, para você não espalhar coisas que, nesse caso, era gravíssimo, né? Pois é, até numa das edições anteriores do comitê, a gente tratou um pouco disso, quer dizer, a gente está precisando educar também o cidadão. Porque não é só o jornalista agora, todo mundo é jornalista, entre aspas, digamos assim. Todo mundo posta, todo mundo informa, todo mundo divulga informação, e você tem até comentários, você tem até, digamos assim, a página de opinião dentro dos blogs, né? Com certeza. De pessoas comuns. Como é que você lida com isso lá, André, na Record? É uma questão muito delicada, porque antes você recebia ligações, você recebia a opinião de um telespectador, de um leitor, você tinha como ler aquilo e responder sem tornar público, né? Se você quiser tornar público, você torna. Se não, você simplesmente responde. Agora, no caso da internet, não tem como. A gente recebe comentários, por exemplo, no Twitter, que são telespectadores criticando algumas manchetes, algumas matérias que nós fazemos, mas a gente tem que ter também um código, uma conduta dentro da internet, porque a gente é obrigado a responder todas essas pessoas. A gente simplesmente não pode ignorar. Então, tem que ter essa atenção também. E hoje, isso é muito mais difícil. Você lidar, tem pessoas educadas, tem pessoas que não são educadas, tem pessoas que sabem lidar com essa questão de internet, mas é uma questão muito complicada hoje isso. Esse relacionamento na internet, o que as pessoas falam, o que você responde, isso tem que ter muita responsabilidade para trabalhar isso dentro de um tipo de mídia, né? Mauro, como é que você avalia essa relação, né? Liberdade de imprensa e novas mídias. Há um conflito aí embutido no meio desse negócio? Eu acho que existe um conflito que é um conflito... Quando eu falo negócio, eu estou falando negócio mesmo, business. Sim. Eu acho que existe um conflito, não sou eu que acho, ele está inscrito na Constituição, no artigo 5. O artigo 5º da Constituição, ele tanto dá a você o direito de se manifestar sem ser censurado, como dá ao indivíduo o direito de não ter a sua dignidade, a sua intimidade, a sua privacidade devassada. Está no mesmo artigo. Então, a justiça oscila entre esses dois polos o tempo todo. Ela tenta resolver esse problema. Está mal resolvido. Tem episódios abundantes, né, de difamação. Agora, a André falou uma coisa que é bem interessante. O Twitter, ele modifica um ponto muito sensível. Por quê? No Observatório da Imprensa, a intervenção dos leitores existe desde o primeiro número, em 1996. Deixe seu comentário. Só que ele é moderado. E tem regra. Está escrito, não pode... Moderado no sentido de que existe um moderador. Um moderador, alguém que filtra aquilo ali. Eu usei um neologismo da internet. Então, quais são as regras? Tudo que a Constituição proíbe está proibido aqui.
difamar, caluniar, ódio, violência, etc, etc. Então, isso já existe desde... E você não publica. Não publica mesmo. Entendeu? Aquilo vai para o lixo. Só que no Twitter você não pode fazer isso. Não tem como filtrar. O cara publica e acabou. E o Twitter tem uma popularidade que é uma coisa assombrosa. Fácil, né? E mesmo se você filtrar, ainda vai ter uma mídia negativa em cima disso. Porque a pessoa que viu que o comentário dela foi excluído, ela vai postar diversas vezes em vários meios que o comentário dela foi excluído e que aquele meio de comunicação foi vítima de censura, que não responderam ou simplesmente apagaram. Agora, na opinião de vocês dois, eu falo em imprensa, né? Nós estamos conseguindo andar num ritmo razoável, correr atrás do prejuízo com a chegada dessas novas mídias, ou nós estamos muito mastodônticos ainda em relação a tudo isso que está passando pela gente como uma enxurrada, para usar a imagem que eu apliquei aí no início do programa? Não, eu acho o seguinte, ao contrário, eu acho que nós estamos microscópicos, pigmeicos, se é que existe essa palavra. Entendeu? Por quê? Porque com o advento da informática e da internet depois, surgiu a tese falsa de que você não precisava de gente para fazer as coisas. Então, quando eu falo, por exemplo, em moderação, em filtragem, em chancelar... Tem que ser com gente. Com gente. E gente treinada. Gente competente. Só que não existe... Com o desconfiômetro ligado. Exatamente. Só que não existe o chamado modelo de negócio para isso. Então, eu acho que o problema é você conseguir caminhar e chegar a um momento que você diga, isso já é rentável. Então, você vê, por exemplo, o UOL foi um dos primeiros a ter informativo no portal, era muito fraco no início. Não tinha densidade. Porque todos os profissionais bem remunerados, portanto, bem formados, que já tinham tradição, etc., estavam no impresso. Só agora... 15 anos depois, eles fizeram uma fusão das duas redações. Só agora. E mesmo assim não está funcionando como eles esperavam. Não. Então eu acho que existe... Esse é um grande problema. Não é que os jornais sejam mastodônticos. Eu acho até que os jornais têm pouca gente hoje por causa de crise. No Brasil, menos, felizmente, por enquanto, mas nos Estados Unidos é devastadora a crise dos jornais. Então demite, diminui a redação, a tua capacidade de apuração, filtragem, edição, hierarquização, todo esse processo que tem dentro do jornal, que é um processo maravilhoso, porque você chega da rua com uma matéria e o cara... Eu me lembro que eu dei uma manchete de meia página na primeira página do JB com um negócio a favor de construir represas hidrelétricas. Eu entrevistei o presidente da Eletrobras na época, que era um engenheiro conhecido chamado Mário Bering. E aquilo deu manchete. No dia seguinte, um cara cruzou comigo no corredor e falou assim, bonito, hein, o lobby dos construtores de barragens, você entrou nessa. Eu nem tinha pensado nesse assunto. Eu não sabia que existia um lobby de construção de barragem no Brasil. Que esses engenheiros todos batalhavam por isso. Então, o cara plantou uma manchete alegremente. Eu fui lá entrevistar. Pô, exclusivo, ninguém tem. O jornal, o editor deu na primeira página. E não era nada disso. Quer dizer, era isso e era mais coisa. Tinha que ser dosado e só a sabedoria da redação. Nesse caso, falhou. Mas quantas vezes a gente já... derrubou matéria e diz, não é isso. Isso falta no online, e imagina se isso não falta para o internauta, com a sua formação precária. Porque o internauta, convenhamos, ele não tem a obrigação de ter essa formação, não. Ele é um cidadão apenas, um leitor, um telespectador, um internauta. Por que ele tem que ter todo esse approach? Né? Quais são os cuidados que vocês tomam lá na Record? A gente tenta tomar cuidado assim, em relação a tudo que a gente publica. Porque, primeiro, são coisas bem checadas. E antes de publicar qualquer coisa, a gente lê, relê, vê se aquela informação ela está passando aquela ideia mesmo. Porque a internet você tem até poucos caracteres, né? Você não pode escrever e explicar o que você está querendo dizer. Você tem que resumir aquilo o máximo, mas passar a ideia correta. Então, a gente tem uma política de verificar sempre o que a gente está publicando, o que a gente vai publicar, porque a gente tem... Eu ainda, assim, eu como profissional, eu ainda tenho medo do que a pessoa do outro lado do computador vai ler aquilo que ela vai pensar. Eu tento fazer ao máximo de forma que fique bem claro. Então, eu acho que a preocupação hoje
é a gente tornar muito claro essas informações, mas ter um cuidado redobrado do que a gente teria ao publicar um jornal. Porque, assim, na internet, como tudo é muito rápido, você não tem aquele processo de jornal e TV que várias pessoas revisam há o vários conteúdo. Filtros, né? Há vários filtros. Na internet a matéria, não dá tempo. O primeiro filtro é do repórter, depois do editor da praça, depois do editor nacional, até o... Eu já vi, assim, No caso da televisão, para ficar só num exemplo. Eu já vi, assim, até em questões, sites mesmo, de alguns jornais daqui, que assistem a um fato que está acontecendo no momento, no link na própria TV, e naquela ânsia de dar a notícia em primeira mão na internet, ele acaba colocando aquela informação sem checagem nenhuma. E depois de meia hora que você entra com uma outra entrada de link ao vivo, a informação já é completamente diferente. Isso já aconteceu umas 2 ou 3 vezes que eu já tenho acompanhado aqui em Brasília. Então, você tem um acidente ou um avião que fez um pouso forçado, as pessoas não checam a informação e falam, vi na televisão, vou postar. E pronto, e não se preocupam em checar. E eu acho que essa é a grande falha da internet, que dá medo nos profissionais e nas pessoas que têm mais tempo de redação, como jornalista, e tem medo de entrar nessas redes, né? E é uma coisa que a gente enfrenta muito. Eu sou apavorado. Confesso que sou assustadíssimo com esse negócio. Eu ainda não consigo entender direito, porque eu acho muito perigoso. Não sei se vocês concordam que é muito perigoso ainda. Acho que as pessoas não têm essa percepção disso. Eu acho que sempre foi perigoso, e poderia citar um exemplo bem mais antigo, de 30 ou 40 anos atrás. No Globo tinha um repórter de polícia que inventava coisas, inventava fatos. Uma das coisas que ele inventou, para dar um exemplo, mas não é o único, é que em Niterói estavam fabricando um balão de São João chamado King Kong. Eu me lembro dessa história, que tinha 30 metros de altura e ia abraçar um edifício. Ia chegar pela Baía de Guanabara e abraçar um edifício. Vinha de Como Niterói. King Kong. Né? Como King Kong, entendeu? Então, assim, você já pensou o pânico? E era pura cascata. E o jornal publicou. Isso precisa ficar claro. Bom, se a gente for nesse tipo de cascata que os jornais publicam, a gente se lembra da história do boi mate, que foi publicado pela Veja. A mistura do boi com o tomate, os cientistas conseguiram fazer a fusão e agora vai sair uma carne já temperada com tomate. E a Veja publicou isso. É uma pegadinha, que era uma pegadinha no mês de abril, né? É. Depois aqui o Correio Brasiliense publicou a história do mico-leão prateado, que teria ficado assim porque estavam derramando nitrato de prata nos córregos onde ele vivia e estava surgindo uma nova espécie. E o Correio publicou aqui. Mas eu não me refiro nem a isso, eu me refiro ao perigo, e aí sim da questão da privacidade que a gente tocou no início, que está indo de cambulhada nessa história. É um fenômeno moderno, né? Não é só na internet. A quantidade de vezes que você é registrado por câmeras, que você deixa a sua carteira de identidade para entrar num lugar, e etc, é astronômica, é incomparável com o que a gente tinha no passado. Então, é muito difícil, né? Agora, ao mesmo tempo, como a Andrea estava falando, quer dizer, essa filtragem, você também estava falando, a necessidade do cuidado ainda maior e tal, que não pode ser feito por máquina, isso tem que ser feito por gente. Isso cria uma demanda de mão de obra especializada que é extremamente interessante para o nosso mercado de trabalho. Vamos convir que é extremamente positiva. Claro. Será que as empresas e será que as faculdades já se deram conta disso? Ou ainda estão lá, mastodônticas ainda, trabalhando os meios isoladamente, como se eles já não estivessem completamente interligados? Eu, assim, como jornalista e estudante, eu ainda acho que tem muito que ser desenvolvido. Na área de educação, nessa área, para a nossa área de jornalismo, eu vejo que não tem muita coisa. Eu estava até comentando com o Mauro, hoje para você se especializar nessas áreas de mídias sociais, você tem que procurar uma faculdade de marketing, vários profissionais da área de comunicação fazem esse serviço. Então, não tem uma forma certa, não tem um roteiro certinho. Então, as faculdades e as escolas estão correndo muito atrás disso, mas eu acho que ainda tem muito a ser desenvolvido. Ainda faltam muitas coisas que podem ser oferecidas para os estudantes e até para os profissionais se atualizarem.
Do ponto de vista da legislação, e aqui eu puxo a brasa um pouco para a nossa sardinha, estamos gravando esse programa dentro da TV Câmara, dentro da Câmara dos Deputados. Do ponto de vista da legislação, Mauro, você acha que nós estamos afinados com os novos tempos ou ainda estamos muito atrasados, precisando nos atualizar? Não, tanto precisa que estão tramitando várias leis, né? Uma lei de mídia, né? Uma lei de mídia que foi precedida por todo um debate da chamada sociedade civil, está na Câmara, se eu não me engano. No Senado, mais precisamente com o relator, que é o Fernando Collor, está a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas, que é uma revolução gigantesca na maneira de funcionar de todas as repartições públicas brasileiras. Eu sei que a presidente Dilma até estava pensando em comemorar o Dia da Liberdade de Imprensa assinando essa lei, só que ainda não terminou de tramitar no Senado. Né? Exatamente. Então, essa questão da qualificação, ela fica dramática. Você tem um exemplo que por que Napoleão, por que os católicos foram alfabetizados só no início do século XIX? Porque Napoleão constatou que as ordens, a logística do exército dele era muito complicada porque era muito extenso, era muito grande. O exército que entrou na Rússia tinha 600 mil homens, tinha 45 mil cavalos, era uma coisa monumental. E a transmissão era oral, e a informação ia se perdendo, ela ia se deformando. Aí ele falou assim, não tem que ser por escrito, mas para isso tem que alfabetizar. Coisa que os protestantes já tinham feito com Lutero, com a Bíblia no vernáculo de cada país, o que a Igreja Católica não aceitava, só foi aceitar no Concílio Vaticano II em 1963, séculos depois. Com João 23, né? Com João 23. E quem se beneficiou disso? A República Americana só pôde ser república porque as pessoas sabiam ler. Porque senão não dava para ser república, tinha que ser monarquia. Porque você não poderia eleger um presidente sem a imprensa. Tinha 4 milhões de pessoas espalhadas num território que era considerável, depois aumentou, mas já era grande para a época, comparado com a Europa. Né? E como é que esses sujeitos você ia juntar 4 milhões numa Assembleia? Não dava. Então tinha que ser o voto, a representação, essa coisa toda. Até hoje, a representação lá é indireta, diga-se de passagem. Né? É o colégio eleitoral que elege o presidente. Mas, para isso, as pessoas tinham que poder ler jornal, porque era o jornal que dizia, esse sujeito é bom, esse sujeito é ruim. Claro que os jornais eram partidários e tal, como eles começaram sempre. Hoje não, hoje é um pouco diferente. Um pouco diferente. Bom, nós temos um futuro para o qual aparentemente ainda não estamos preparados, mas nós temos o futuro do futuro, está chegando aí. Já está chegando aí. O que é que a gente pode esperar do futuro a partir da realidade que estamos vivendo hoje? Será que a gente vai dar conta de correr atrás do prejuízo, Mauro? Ou vou começar pela André? A gente já está se encaminhando para o final. Eu acho que a gente ainda... tentando fechar aqui esse papo. Acho que a gente ainda tem que andar um caminho longo, assim. Acredito que tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. O próprio acesso à internet, à informação no país, eu acho que tem que ser desenvolvido antes de chegar a esse ponto do futuro do futuro. Eu acho que primeiro a gente tem que dar acesso à internet a todos os brasileiros, para que aí sim a gente possa trabalhar em cima disso e pensar no futuro do futuro. Mauro. Temos que dar acesso. Hoje está uma coisa em torno de 40% dos brasileiros. A ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, fala em 52%. Precisa ver de onde ela tirou esses números, eu não sei, mas de todo modo é pouco, é metade, seria só metade. Agora, eu acho que mais do que isso, você tem que dar a essas pessoas a ferramenta básica, que é a linguagem. Seja a linguagem falada, seja principalmente a linguagem escrita. Porque senão nós vamos cair numa situação que aconteceu na África. Na África tem vários países com línguas ditas ágrafas, que não tem escrita. Não tem escrita. Então, a televisão, ou era televisão e rádio, ou não era nada. Tá certo? Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai dizer para o internauta, você não sabe escrever, fala um podcast aí, vai enrolar a vida do sujeito. Entendeu? A coisa vai ficar complicada. Então, não, ele tem que aprender a escrever para se ombrear com todo mundo que está educação nacional.
Mauro Malim, Andréa Lopes, muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no Comitê de Imprensa. A radiografia dos meios de comunicação pelos profissionais que fazem as notícias. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.